Pessoal, calcula-se que aproximadamente 9% dos adultos entre 20 e 79 anos vivem com diabetes. Parece pouca coisa, né? Mas isso representa cerca de 463 milhões de pessoas. Por isso, hoje eu recebo a nossa supernutricionista, a Thaís Castanha, para a gente falar sobre essa doença, que é muito perigosa e que pode ser controlada por meio da nossa alimentação. Por isso, boa tarde, Thaís, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, pessoal que está em casa. É um prazer estar aqui novamente e trazer mais informação para o pessoal. Imagina, é um prazer te receber por aqui, viu? Primeiro vamos falar assim, diabetes, a gente tem tipos de diabetes, né? Nem todas são causadas, por exemplo, pela comida, mas todas sofrem a interferência da alimentação, Thaís? Sim, Patrícia, é muito importante a gente ter um cuidado alimentar para o controle tanto do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2. Porque o tipo 1 é o tipo onde a pessoa geralmente é descoberta na infância, início da adolescência, que é onde a pessoa depende da insulina. O corpo dela não produz. Então, a extrema importância é o cuidado alimentar, tem que ter uma contagem de carboidrato, então desde pequena tem que ter um acompanhamento nutricional. E a diabetes tipo 2, ela é uma doença totalmente adquirida. Hábitos alimentares. Hábitos alimentares. Então, você pode sim ter uma prevenção e não desenvolver essa doença. Geralmente, a diabetes tipo 2, a pessoa desenvolve em que fase da vida, assim? Geralmente na fase adulta. Fase adulta. Porque vem de hábitos alimentares errados, infância, adolescência. E uma vez que você desenvolve a diabetes, você consegue curar a diabetes, não? Não. Quando a gente tem uma regressão, quando a gente consegue identificar num exame de pré-diabetes. Quando a gente tem um acompanhamento, ela foi lá, fez o exame de sangue e identificou que ela está com nível de glicemia um pouco alterado e não classifica diabetes, a gente consegue reverter sim. Ah, entendi. Mas depois que passou... É muito difícil. Daí já fica mais difícil. É muito difícil. Tá, e quando a pessoa ela recebe o diagnóstico de diabetes, né? Vamos dizer, tanto o tipo 1, que geralmente, né, a pessoa nasce, o tipo 2 adquirida. As pessoas, elas têm muito receio, com medo, principalmente de comer açúcar, né? Parece que sempre ligado, né? Diabetes, açúcar. Mas não é só o açúcar o vilão da dieta. Não é só o açúcar. A gente tem que tomar cuidado com produtos industrializados de forma geral. Pães, massas, porque tudo que é carboidrato, ele vira açúcar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse controle, tá? Mas eu não falo de exclusão. Eu falo que tem que ter um equilíbrio. Então, é muito mais de combinações. O que você pode combinar com determinado carboidrato que não vai interferir na glicemia. E como que seria essa combinação, assim? Essa combinação, fibras, proteínas. Então, o que são as fibras? As fibras a gente tem nos grãos integrais, tipo um pão integral, a gente tem nas sementes, chia, linhaça, gergelim, farelo de aveia. Então, ao invés da pessoa pegar uma fruta, tipo uma banana, que todo mundo fala, quem tem diabetes não pode comer banana. Claro que pode. Então, vamos fazer as combinações corretas. Vamos combinar com o farelo de aveia. Porque o farelo de aveia, fonte de fibra, vai retardar a liberação do açúcar na corrente sanguínea. Olha só, então tem jeito, não precisa excluir o alimento. Não, porque a pessoa já precisa. pensa, em diabetes eu vou excluir isso, chocolate nunca mais, açúcar e não precisa. Não tem precisa. que fazer a combinação certa. Tem que fazer as combinações corretas, tá, isso. Mas por exemplo, o carboidrato que você falou que se transforma em açúcar, Em açúcar, né? isso. E daí no carboidrato, como que eu faço? Tem como combinar ele também para retardar alguma coisa? Para ele não virar um açúcar, ele virar talvez o que? Uma vitamina? Não, mentira, isso não dá, né? É difícil daí, Patrícia. Só se a gente pode pensar, ao invés de comer um pão normal, vamos dar preferência para o pão integral. Ótimo. Né? Ao invés de comer um macarrão normal, vamos preferir o integral. Vai ter um pouco mais de fibra ali. Thaís, tem como a pessoa ter uma vida normal fazendo as escolhas alimentares certas, é isso? Tem. Totalmente. Vida normal. Mesmo descobriu a diabetes, ela consegue dar essa volta por cima? Consegue. Com um planejamento alimentar, dentro da realidade dela, da rotina, ela consegue controlar a glicemia e vida normal. E como que é essa questão de controlar a glicemia? Todo dia tem que fazer testes? Tem que depende do tipo de diabetes que ela tem. Então, a melhor forma de saber se a dieta tá dando certo é fazer o exame da glicose. Da glicemia, tem que ser feito. E, por exemplo, assim, tem algum alimento que eu consigo... Quando você falou ali da pré-diabetes, né? A pessoa tá entrando ali na pré-diabetes ou tá alta a glicemia e tal. Alimentos, por exemplo, que podem ajudar a prevenir, que ela pode fazer já substituições imediatas para prevenção? Sim.
vamos falar de uma alimentação mais natural. Então, dar preferência para as frutas, verduras, legumes, é aquela comida de verdade que a gente fala. E diminuir os produtos industrializados. Água, a ingestão de líquidos faz bem também, ajuda bastante? Água é muito importante. Manter os hábitos saudáveis no geral, né? Essa alimentação, mas com comida de verdade, consumo de água e exercício físico. O exercício físico é fundamental também para o controle da glicemia. Combo perfeito, né, Thaís? É o combo perfeito. É aquela combinação que não tem erro. Isso aí. Thaís, minha linda, muito obrigada pela sua presença. Imagina. Passa seu Instagram. Se alguém tem alguma dúvida ou descobriu o diabetes, quer saber mais sobre esse assunto, já entra em contato contigo. Isso. Eu estou lá, é @nutrithais.castanha. Perfeito. Até a próxima, linda. Muito obrigada.